Olá, eu sou Vanessa Lu, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia de leitura de Quem Pensa Enriquece o Legado. Esse é um livro diferente do que você já pode estar acostumado, já ter lido. Ele tem comentários dos editores, então atualiza um pouco mais esse livro que vem aí rompendo décadas e décadas e sempre atual. Então, vamos dar sequência aqui a essa leitura. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e acesse a playlist dessa leitura, para que você possa acompanhar desde o início. Tenho certeza que você vai gostar muito, muito conteúdo, comentários, alguns comentários meus também, quando eu acho pertinente. E caso você seja daquelas pessoas que gostam do livro físico, você vai encontrar o link para compra na Amazon no comentário fixado. Então vamos lá. Faça um inventário e determine o que lhe falta nessa qualidade essencial de persistência. Avalie-se ponto a ponto e veja quantos dos 8 fatores anteriores de persistência você não tem ainda. A análise pode levar a descobertas que lhe darão uma nova compreensão sobre si mesmo e o que falta para você progredir. A seguir, há uma lista dos inimigos reais que existem entre você e a realização. Não são apenas os sintomas que indicam fraqueza de persistência, mas também as causas subconscientes, profundamente enraizadas dessa fraqueza. Estude a lista com cuidado e faça uma análise honesta de si mesmo, se quiser realmente saber quem você é e o que é capaz de fazer. Estas são as fraquezas que devem ser superadas por qualquer pessoa que realmente queira acumular riqueza. 1. Falha em reconhecer e definir clara e exatamente o que você quer. 2. Procrastinação, com ou sem causa, geralmente respaldada por uma longa lista de álibis e desculpas. 3. Falta de interesse em adquirir conhecimento especializado. 4. Indecisão e o hábito de se eximir de responsabilidade em vez de enfrentar os problemas diretamente, também respaldado por álibis e desculpas. 5. O hábito de se apoiar em desculpas em vez de fazer planos definidos para resolver seus problemas. 6. Autocomplacência. Há pouco remédio para isso e nenhuma esperança para aqueles que desenvolvem esse mal. 7. Indiferença, geralmente refletida na prontidão para ceder, em vez de enfrentar a oposição e combatê-la. 8. O hábito de culpar os outros por seus erros e aceitar circunstâncias como inevitáveis. 9. Fraqueza do desejo porque você deixou de escolher motivos que o levarão a agir. 10. Disposição para desistir ao primeiro sinal de derrota, com base em um ou mais dos 6 medos básicos. 11. Falta de planos organizados por escrito para serem analisados. 12. O hábito de não colocar ideias em prática ou de não agarrar a oportunidade quando ela se apresenta. 13. Ficar desejando em vez de ir à luta. 14. O hábito de se contentar com a pobreza em vez de buscar a riqueza. Uma falta geral de ambição de ser, fazer ou possuir. 15. Procurar todos os atalhos para a riqueza, tentar obter
sem dar um equivalente justo em troca, geralmente refletido no hábito de apostar ou de tentar conduzir transações desonestas. 16. Medo de crítica, que resulta na incapacidade de criar planos e colocá-los em prática por causa do que outras pessoas possam pensar, fazer ou dizer. Esse é um dos seus inimigos mais perigosos, porque muitas vezes existe em sua mente subconsciente e você nem sequer sabe que ele está lá. Veja os 6 medos básicos no último capítulo. Se você teme crítica, a seguir um exame dos sintomas do medo de crítica. A maior, a maioria das pessoas se deixa influenciar por parentes, amigos e público em geral, de forma que não consegue viver a própria vida por temer críticas. Muitas pessoas cometem erros no casamento, mas continuam casadas. Depois, vivem miseráveis e infelizes por terem medo de crítica. Qualquer um que tenha se submetido a essa forma de medo sabe o dano irreparável que ele causa ao destruir a ambição e a vontade de alcançar objetivos. Milhões de pessoas deixam de retomar os estudos depois de terem abandonado a escola por medo de crítica. Incontáveis homens e mulheres permitem que os parentes destruam sua vida em nome do dever com a família, porque temem a crítica. O dever não requer que você se submeta à destruição de suas ambições pessoais e abra mão do direito de viver sua própria vida do seu jeito. As pessoas se recusam a correr riscos nos próprios negócios porque temem as críticas que podem receber se falharem. O medo da crítica nesses casos é mais forte do que o desejo de sucesso. Muitas pessoas se recusam a estabelecer objetivos elevados para si mesmas porque temem a crítica de parentes e amigos que podem dizer: não queira tanto, as pessoas podem achar que você é maluco. Quando Andrew Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro impulso foi sentir medo do que as pessoas poderiam dizer. Essa sugestão era muito maior do que qualquer coisa que eu já havia imaginado para mim. Meu primeiro instinto foi inventar desculpas, todas relacionadas ao medo de crítica. Algo dentro de mim dizia: você não pode fazer esse trabalho. É muito grande e exige muito tempo. O que seus parentes vão pensar de você? Como vai ganhar a vida? Ninguém jamais organizou uma filosofia de sucesso. Que direito você tem de acreditar que é capaz disso? Quem é você, aliás, para pretender tanto? Lembre-se de sua origem humilde. O que você sabe sobre filosofia? As pessoas vão pensar que você é louco. E pensar. Porque ninguém fez isso antes. Essas e muitas outras perguntas passaram por minha cabeça. Era como se o mundo inteiro de repente prestasse atenção em mim, com o objetivo de me ridicularizar para me fazer abrir mão de todo o desejo de aceitar a sugestão de Carnegie. Mais tarde, depois de ter analisado milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias nasce morta. Para crescer, as ideias precisam do sopro da vida, injetado por meio de planos definidos de ação imediata. A hora de criar de uma ideia é no momento em que ela nasce. Cada minuto de vida dá a ela uma chance maior de sobrevivência. O medo da crítica é o que mata a maioria das ideias, que nunca chega ao estágio de planejamento e ação. Golpes de sorte podem ser criados por encomenda. Muita gente acredita que o sucesso é o resultado de golpes de sorte. Pode haver alguma verdade nisso, mas se você contar com a sorte, quase certamente ficará desapontado. O único golpe em que qualquer um pode se dar ao luxo de confiar é em um golpe criado por si mesmo.
Isso acontece pela aplicação da persistência. O ponto de partida é a definição de objetivo. Comentário. Em 1999, Mark Myers, editor de um dos informativos de autoajuda mais influentes do país, o Bottom Line Personal, escreveu um livro intitulado How to Make Luck: Seven Secret Luck People Use to Success, ou Success. Nele, Myers relata um estudo realizado pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Hertfordshire, perto de Londres. Foi reunido um grupo de pessoas, metade das quais pensava ter sorte ou era considerada sortuda por outros. A outra metade acreditava não ter sorte. Todos foram levados ao campus para assistir a um cara ou coroa aleatório, computadorizado. Cada pessoa via um duende de desenho animado aparecer na tela e jogar uma moeda. Cada uma era convidado a escolher cara ou coroa. Os resultados do experimento provaram que o grupo azarado acertou aproximadamente o mesmo número de vezes que o grupo sortudo. Nas entrevistas de acompanhamento, os pesquisadores concluíram que a única diferença entre as pessoas supostamente sortudas e as azaradas era que as sortudas costumavam lembrar das coisas boas que haviam acontecido em sua vida, e as que achavam que não tinham sorte tendiam a guardar as coisas ruins. O fato científico é que a sorte, em termos de jogar uma moeda, girar uma roleta ou virar uma carta, é completamente aleatória e não há nada que possamos fazer sobre isso. Tudo o que podemos controlar é o que dizemos e fazemos. Todo o resto depende de ações de outras pessoas e do mundo aleatório em que vivemos. Então, por que algumas pessoas parecem ser tão sortudas e ter tantos golpes de sorte? Myers diz que é porque, ao contrário da sorte, os golpes de sorte são algo que você pode controlar. E as pessoas sortudas, sabendo ou não, tomam medidas específicas para ter muita sorte. Você pode influenciar os golpes de sorte de duas maneiras. Você tem que se colocar intencionalmente no caminho da sorte e tem que fazer as pessoas quererem ajudar por acreditarem que você merece ajuda. Assim que você informa ao mundo que está pronto para um golpe de sorte, a sorte, em grande parte, uma questão de ser apresentado às oportunidades por pessoas que abrem portas. Myers chama essas pessoas de porteiros. Os porteiros oferecem ajuda não só pela boa vontade, mas também porque esperam que você os ajude em troca quando puder. Pessoas sortudas tratam de impressionar seus porteiros para serem as primeiras a serem lembradas quando as oportunidades surgirem. Seus porteiros precisam acreditar que você merece um golpe de sorte e que vale a pena ajudar. Uma das melhores maneiras de conseguir tudo isso é simplesmente se comportar e agir como alguém de sorte. Se você age como um perdedor, as pessoas acreditam que você é um perdedor. Se você se percebe como alguém que tem sorte, é mais fácil que os outros o vejam da mesma maneira. E se você é considerado uma pessoa sortuda, suas chances de receber oportunidades de sorte aumentarão, em parte porque outros esperam que um pouco da sua sorte respingue neles. Esse é o maior segredo que as pessoas sortudas conhecem. Elas sabem que quando parecem sortudas, mais pessoas querem ajudá-las. Há pessoas esperando para fazer a diferença em sua vida. Se você mostra a elas que está disposto a fazer um esforço e que está entusiasmado. O livro de Mark Myers explica maneiras de fazer tudo isso. Como diz Hill, o único golpe de sorte que alguém pode se dar ao luxo de acreditar é aquele criado por si mesmo. Isso acontece pela aplicação da persistência. O ponto de partida é a definição do objetivo.
Fim do comentário. Se você parasse as primeiras 100 pessoas que encontrasse na rua e perguntasse o que elas mais querem na vida, 98 diriam que não sabem. Se você insistisse na pergunta, algumas diriam segurança, muitas diriam dinheiro, algumas diriam felicidade, outras diriam fama e poder. Algumas poderiam dizer que querem reconhecimento social, tranquilidade na vida, saber cantar, dançar ou escrever, mas nenhuma delas seria capaz de dar a menor indicação de um plano com o qual esperam alcançar esses desejos vagos. A riqueza não responde aos desejos, só responde a planos definidos apoiados por desejos definidos, por meio de persistência constante. Eu vou ler novamente aqui. A riqueza não responde aos desejos, ela só responde aos planos definidos, apoiados por desejos definidos, por meio de persistência constante. Como desenvolver persistência? Existem 4 passos simples que levam ao hábito da persistência. Não exigem muita inteligência, nenhuma qualidade de educação e requerem pouco tempo ou esforço. Esses passos necessários são: 1. Um objetivo definido, apoiado por um desejo ardente de realização. 2. Um plano definido, expresso em ação contínua. 3. Uma mente bem fechada contra todas as influências negativas e desencorajadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4. Uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que o incentivarão a sustentar o plano e o objetivo. Esses 4 passos são essenciais para o sucesso de todos os setores da vida. O importante objetivo dos 13 princípios dessa filosofia é permitir que você faça desses 4 passos um hábito. São passos pelos quais você pode controlar seu destino econômico. São passos que levam à liberdade e à independência de pensamento. São passos que levam à riqueza em pequenas ou grandes quantidades. São passos que indicam o caminho para o poder, a fama e o reconhecimento mundial. São 4 passos que garantem golpes favoráveis. São passos que transformam os sonhos em realidades físicas. São passos que também levam ao domínio do medo, do desânimo, da indiferença. Há uma recompensa magnífica para qualquer um que aprenda a dar esses 4 passos. É o privilégio de determinar o próprio salário e fazer a vida pagar o preço que você quiser. E ficamos por aqui em mais esse dia maravilhoso de leitura. Espero que você também esteja apreciando como estamos por aqui. E se você chegou até aqui o final dessa leitura e é a primeira vez que você aqui neste canal, mais uma vez convido, inscreva-se, acesse a playlist desde o início. E caso queira estar conosco, fazer parte dessa comunidade que se encontra diariamente ao vivo, madrugadores, deixe a sua vontade aqui nos comentários. Nos encontramos diariamente às 6 da manhã, através do aplicativo Zoom, para essa leitura e pós-leitura, comentários, crescimento, expansão, sabedoria, porque aplicamos todo esse conhecimento e expandimos a nossa vida para algo que em algum momento da nossa vida parecia impossível. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.